Muita gente anda preocupada com a história da varíola dos macacos. 800 casos já foram registrados no Brasil, tem 2 sob investigação no estado do Piauí. O Brasil tem um interesse em conseguir vacinas para a imunização da população. Porém, isso vai ser assim fácil, vai ser simples, o acesso é tranquilo, as vacinas já estão prontas. Tudo isso o brasileiro quer saber, o piauiense, o telespectador também. Vamos ao vivo trazer informações com a doutora Elna Amaral, vai falar conosco a respeito desse assunto, ela que é do Hospital de Doenças Infecciosas, o HDIC, do Hospital Natan Portela. Daqui a pouquinho nós vamos com ela para trazer as informações a respeito dessa questão da vacinação, né? Há uma preocupação do governo, são 800 casos, há uma vacina que pode ser utilizada já no mundo, e aí, junto à Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde faria a compra dessas vacinas. A gente vai precisar saber se existe a facilidade para a aquisição desse material pelo governo brasileiro. Vamos lá com a doutora Elna, então? Opa, grande Mardoni, vamos lá. A doutora Elna está aqui, já está nos ouvindo, vai falar com a gente a respeito desse assunto, né? Doutora Elna, boa tarde. Vai ser fácil para o Brasil comprar? É simples esse processo de compra de vacinas? Não, não é tão simples, tão fácil quanto a gente pensa, até porque a quantidade de vacinas disponível não é sempre, nem sempre é suficiente para aquilo que a gente quer, né? Para a quantidade de pessoas. Isso vale para o mundo inteiro, é o mundo inteiro atrás dessas mesmas vacinas. Alguns países já saíram na frente, como Estados Unidos e alguns países da Europa que já estão comprando, né? E já estão, inclusive, aplicando em alguns grupos. E o Brasil agora entra numa negociação, mediada, inclusive, pela própria OMS, né? Para países em via de desenvolvimento e que também tem casos confirmados para poder tentar conseguir alguma quantidade de vacina. Há necessidade futura de se avaliar quem é que vai receber, que perfil de pessoas vão receber as vacinas que serão colocadas à disposição? Isso varia muito de acordo com o comportamento epidemiológico da infecção, né? Então, alguns países, Estados Unidos e alguns países europeus já começaram a vacinar, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, porque nesses países já foi confirmado que a maioria dos casos está constrita, né? Está restrita a esse grupo, 85% a 95% dos casos. No caso aqui do Brasil, os números são parecidos, temos casos também em outros grupos, mas a população de homens que fazem sexo com homens também tem sido a mais acometida. Agora, existem outras formas também de fazer essa vacina, e aí vai depender, já houve colocação do Ministério da Saúde, colocando como possível priorização profissionais de saúde e pessoas que confirmadamente foram contato de alguém com caso confirmado, né? Já que a quantidade de vacinas não vem em quantidade suficiente, pelo menos a princípio, priorizaria-se esse grupo. Mas isso ainda não está definido, obviamente, quando as vacinas chegarem ou quando houver essa certeza e dependendo da quantidade, penso que vão fazer uma conversa para realmente saber qual vai ser a priorização, né? Se vai priorizar esse grupo ou se vai ampliar para um grupo maior. Percebo que é muito cedo ainda, né, para se falar sobre como é que vai ser no Brasil, até porque o governo brasileiro falou da intenção da compra das vacinas, não falou em quantidades ainda, não definiu muita coisa para ser definida. Mas já se sabe, por exemplo, qual é a eficácia dessa vacina nos estudos que já foram apresentados? Sim, ela tem uma boa eficácia. Na verdade, é uma vacina que é a vacina que foi muito utilizada para a varíola humana, né, que está sendo utilizada. Não existem dados robustos ainda para a gente saber o real grau de proteção, porque agora que poucos países começaram a fazer, e de maneira um pouco tímida ainda, exatamente porque a quantidade de vacinas não é muita. Mas é aquilo, é a arma que se tem no momento, pode até ser que depois haja uma priorização para uma elaboração de uma vacina mais voltada para a varíola do macaco, se isso já não é que está acontecendo, né, para a nova varíola. Mas as vacinas que temos no momento para agilizar esse processo de vacinação são vacinas baseadas ainda na varíola humana, mas que têm, sim, algum grau de proteção, pelo menos na possibilidade de comparação dos vírus. Na prática, a gente vai começar a observar agora com esses primeiros vacinados. Eu vi uma discussão, principalmente aí nas redes sociais, sobre a característica da doença, se ela deve ser tratada como uma DST ou não. Que diferença isso faria, já que os médicos, os especialistas, a senhora está dizendo que é uma doença que pode ser transmitida através da relação sexual?
Ela é uma doença transmitida pelo contato próximo, né? Para você ter uma ideia, ela se transmite da mesma forma que a catapora. Quer dizer, basta que você num aperto de mão, por exemplo, ela pode transmitir. Quando a gente fala de uma doença, infecção sexualmente transmissível, a gente está falando de infecção que prioriza a relação sexual, ou seja, contato com secreções que provém dos órgãos genitais, né? Essa pode acontecer dessa forma, talvez muito mais a gente não tem comprovação que as secreções dos órgãos genitais sejam transmissoras, mas comprovadamente o contato íntimo transmite. Como aquelas lesões, as bolinhas, elas liberam um líquido riquíssimo em vírus, esse vírus passa facilmente do corpo de uma pessoa para outra. Então, basta que haja um contato muito próximo, ou respirar próximo, né? Assim como catapora também, aperto de mão, abraço, então acaba que qualquer contato pode transmitir. Então, o contato sexual, por ser um contato próximo, também é um fator, mas ele não é a única forma de transmissão, basta um contato próximo. Então, os sintomas para que a população possa ficar atenta a qualquer sinal da varíola dos macacos. Os sinais mais importantes são febre e aumento dos linfonodos, né, dos gânglios, as famosas ínguas. Isso é o que tem sido muito marcante nos casos que a gente tem visto aqui no Brasil, principalmente. Já são mais de 800 casos no país e os relatos são muito comuns. Aí, logo depois, né, dias depois, é que aparecem realmente as bolhas que vão chamar a atenção para a possibilidade da nova varíola do macaco. Algumas pessoas aparecem já com as bolinhas e uma febre muito discreta, ou seja, são sintomas um pouco mais brandos, mas também transmissíveis. Aí tem gente já com bolhas nos dedos, perto dos órgãos genitais, na cavidade oral, região perianal. Enfim, são os locais onde ela se manifesta primeiro são bem variados, mas a transmissão já começa a partir do momento que você tem febre e linfonodos aumentados. Bem, quero agradecer, doutora Elna. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado pela participação, falando ao vivo aí a respeito dessa questão. Então, olha, você que está interessado nessa ideia das vacinas, é preciso esperar. Não há ainda um plano definido, apenas a intenção do governo brasileiro para comprar pelo menos aí 50 mil doses para iniciar a proteção. Daí vai ser definido público prioritário, campanha de vacinação, e aí vai ser o começo de uma caminhada em relação à saúde, à promoção da saúde.